Amados irmãos, louvado seja o Senhor nosso Deus, e dando continuidade à nossa série de estudos sobre os atributos do Senhor nosso Deus. Os atributos de Deus são as suas características, sobre a sua pessoa, o que Ele é. Como os irmãos sabem, nós temos falado uma série de mensagens sobre os atributos de Deus, suas características. Claro, isso não quer dizer que nós vamos conhecer tudo sobre Deus, não. Mas é necessário nós, povo do Senhor, conhecermos sobre Deus, sobre quem Ele é e sobre a sua pessoa. Então é um estudo de suma importância. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série. E queridos, o atributo que hoje nós vamos estudar, vamos meditar, é o atributo da imutabilidade de Deus. O que é isso? Quer dizer que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. A palavra de Deus nos diz assim, em Malaquias capítulo 3 e versículo 6, vamos ler apenas uma parte desse versículo, que diz assim: Em verdade, eu, o Senhor, não mudo. Vou repetir, meus queridos, Malaquias 3, 6, apenas uma parte desse versículo diz assim: Em verdade, eu, o Senhor, não mudo. Então, queridos, vamos falar da imutabilidade de Deus. E como já foi citado aqui, para os irmãos, falei agora há pouco, a palavra do Senhor também vai dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como está em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Então, a imutabilidade de Deus, Deus não muda, meus queridos, Deus é imutável. Esta é uma das perfeições divinas não suficientemente examinadas. É uma das excelências de Deus que o distingue de todas as suas criaturas. Deus é sempre o mesmo, não sujeito a mudança nenhuma em seu ser, em seus atributos e em suas determinações. Daí, Deus é comparado a uma rocha, Deuteronômio 32, 4, que permanece imovível quando todo o oceano com suas ondas estão numa condição de contínua oscilação. Mas Deus, como uma rocha, se mantém o mesmo. Ele não envelhece, ele não perde forças, ele não enfraquece, ele não dorme. Ele é o mesmo, meus queridos. Deus é imutável. Visto que Deus não tem princípio nem fim, não pode experimentar mudança. Ele é eternamente o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1, 17. Primeiro, Deus é imutável em sua essência. Sua natureza e seu ser são infinitos e, assim, não são sujeitos a mutação alguma. Jamais houve tempo quando ele não era. Jamais virá tempo quando ele deixará de ser. Deus não evoluiu, nem cresceu, nem melhorou. Tudo o que ele é hoje sempre foi e sempre será. Eu, o Senhor, não mudo, como nós lemos aqui em Malaquias 3,6. É a sua afirmação categórica. Ele não pode mudar para melhor, pois já é perfeito. E sendo perfeito, não pode mudar para pior. Completamente imune de tudo quanto lhe é alheio, é impossível melhoramento ou deterioração. Ele é sempre o mesmo. Somente Deus pode dizer: eu sou o que sou, como está em Êxodo 3,14. Ele é absolutamente livre da influência do tempo. Não há Deus, meus queridos, por ser imutável, o tempo não tem poder sobre ele, assim como nós que
crescemos e a cada dia envelhecemos. Portanto, o seu poder jamais pode diminuir, nem a sua glória desvanecer. Segundo, Deus é imutável em seus atributos. Todos os atributos de Deus eram antes do universo ser chamado à existência. Eles não mudaram. A maneira que Deus amava antes das coisas existirem é a mesma maneira como Deus ama hoje, e assim acontece com todos os demais atributos do Senhor. Eles vão permanecer para sempre. E isto necessariamente se, meus queridos, isso viesse a mudar, se o amor de Deus diminuísse ou aumentasse, ele seria mutável, ele mudaria. Mas como ele é imutável, a maneira como Deus amava no passado é a maneira como ele ama agora e vai amar no futuro. Como ele era santo no passado, ele continua sendo santo agora e continuará sendo santo no futuro. Então, louvado seja o nosso Deus. A sabedoria de Deus não sofre diminuição. Sua santidade é imaculada. Os atributos de Deus não podem sofrer mudança, mais do que a deidade pode deixar de existir. Sua veracidade é imutável, pois a sua palavra permanece no céu. Salmos 119, 89. Seu amor é eterno. Com amor eterno te amei. Jeremias 31, 3. E como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13, 1. Sua misericórdia não cessa, pois é eterna. Salmos 105. Terceiro, Deus é imutável, meus queridos, em seu conselho. Sua vontade nunca muda. Talvez alguns estejam prestes a objetar que lemos: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem. Gênesis 6:6. Nossa primeira resposta é: então as Escrituras se contradizem? Claro que não. Números 23:19 é suficientemente claro. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Assim também em 1 Samuel 15:29, a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. A explicação é muito simples. Quando fala de si mesmo, Deus frequentemente acomoda a sua linguagem às nossas capacidades limitadas. Ele se descreve a si mesmo como revestido de membros corporais, como olhos, ouvidos, mãos, etc. Fala de si como tendo despertado, Salmo 78, 65, e como madrugando, Jeremias 7 e 13. Apesar de que ele não cochila nem dorme. Quando ele estabelece uma mudança em seu procedimento para com os homens, descreve a sua linha de conduta em termos de arrepender-se. Sim, meus queridos, Deus é imutável em seu conselho. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Romanos 11 e 29. Só pode ser assim, pois se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Jó 23, 13. Mudança e declínio vemos em tudo ao nosso redor. Aquele que não muda permanece contigo onde quer que for. O propósito de Deus nunca se altera. Uma destas duas coisas faz com que o homem mude de opinião e inverta os seus planos. Falta de previsão para antecipar tudo ou ausência de poder para executar o que planeja. Mas visto que Deus é onisciente, assim como é onipotente, nunca lhe é necessário rever seus decretos. Não. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos de seu coração, de geração em geração. Salmos 33, 11. Portanto, podemos ler sobre a imutabilidade do seu conselho. Hebreus 6, 17.
Aqui podemos perceber a distância infinita que separa o Criador do Criador, a criatura mais elevada. Mutabilidade e criatura são termos correlatos. Se a criatura não fosse mutável por natureza, não seria criatura, seria Deus. Por natureza, tendemos para o nada, como do nada viemos. Nada detém a nossa aniquilação, exceto a vontade e o poder sustentador de Deus. Ninguém pode manter-se nem por um momento. Dependemos do Criador para cada sopro de ar que respiramos. Alegremente concordamos com o salmista em que o Senhor sustenta com vida a nossa alma. Salmos 66, 9. A compreensão disto deveria fazer com que nós protestássemos sobre o senso da nossa nulidade na presença daquele em quem vivemos e nos movemos e existimos, como está em Atos 17, 28. Como criaturas decaídas, não somente somos mutáveis, mas tudo em nós é oposto a Deus. Como tais, somos estrelas errantes, Judas, versículo 15, fora da nossa órbita. Os ímpios são como o mar agitado que não se pode aquietar, Isaías 57, 20. O homem decaído é inconstante. As palavras de Jacó referentes a Rúben aplicam-se com força total a todos os descendentes de Adão, inconstante como a água. Gênesis 49, 4. Desta maneira, não é apenas sinal de vida piedosa, mas também elemento de sabedoria, dar ouvido à injunção. Deixai-vos, pois, do homem. Isaías 2, 22. Não se deve ficar na dependência de nenhum ser humano. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Salmo 146, 5. Se desobedeço a Deus, mereço ser esganado por meus companheiros de existência e decepcionar-me com eles. Pessoas que gostam de você hoje poderão odiá-lo amanhã. A multidão que clamou: Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. Depressa passou a bradar: tira, tira, crucifica-o. Como está em João 12, 13 e 19 e 15. Aqui há firme consolação. Não se pode confiar na natureza humana, mas em Deus, sim, queridos, em Deus nós podemos confiar. Por mais inconstante que eu seja, por mais volúveis que os meus amigos se mostrem, Deus não muda. Se Ele mudasse como nós, se quisesse uma coisa hoje e outra amanhã, e se fosse controlado por capricho, quem poderia confiar no Senhor? Mas todo louvor ao seu glorioso nome. Ele é sempre o mesmo. Seu propósito é firme, sua vontade estável, sua palavra segura. Aqui, pois, está uma rocha em quem podemos firmar os nossos pés, enquanto a poderosa torrente leva tudo de arrasto ao nosso redor. A permanência do caráter de Deus garante o cumprimento de suas promessas, porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti, como está Isaías 54, 10. Aqui há incentivo para a oração. Que consolo haveria em orar a um Deus que, como o camaleão, mudasse de cor a cada momento? Quem elevaria uma petição a um príncipe terreno que fosse tão mutável que atenderia a um pedido um dia e o negaria no dia seguinte? Se alguém me perguntar, mas que utilidade há em orar a um ser cuja vontade já foi fixada? Respondemos, porque ele o exige. Que bênçãos Deus prometeu sem que nós as busquemos?
Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5,14. E ele sempre quis tudo o que é para o bem dos seus filhos. Aqui há terror para os ímpios. Os que o desafiam, transgridem suas leis, não têm interesse em sua glória, mas vivem como se ele não existisse. Não devem imaginar que, quando no dia final clamarem a ele por misericórdia, ele mudará a sua vontade, revogará a sua palavra e rescindirá as suas ameaças terríveis. Não, ele declarou, pelo que também eu procederei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Ezequiel 8,18. Deus não se negará a si próprio para gratificar a luxúria dos ímpios. Deus é santo, imutavelmente santo. Portanto, Deus odeia o pecado, eternamente odeia o pecado. Daí a eternidade do castigo de todos quanto morrem em seus pecados e negam a salvação em Cristo Jesus. A imutabilidade divina, como a nuvem que se interpunha entre os israelitas e o exército egípcio, tem um lado escuro, bem como um lado claro. Ela assegura a execução das suas ameaças, como também a concretização das suas promessas, e destrói a esperança carinhosamente acalentada pelos culpados de que Deus será todo brandura para as suas frágeis e errantes criaturas, e de que serão tratados de modo muito mais leve do que as declarações da sua palavra nos levam a esperar. Contrapomos a estas especulações enganosas e presunçosas a solene verdade de que Deus é imutável em sua veracidade e propósito, sua fidelidade e justiça. Que verdades maravilhosas, queridos! Deus é imutável, não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nos amou no passado, nos ama agora e nos amará para sempre. Ele odiou o pecado no passado, odeia o pecado agora e odiará para sempre. Portanto, busquemos a esse Deus imutável, a esse Deus que não muda, a esse Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Meus queridos, grande é o nosso Deus. Louvado seja nosso Deus. Oremos, vamos orar a esse Deus que não muda. Pai querido, louvado seja o Senhor, porque o Senhor não muda, em Ti não há sombra de variação. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aumenta a nossa fé em Ti, Senhor. Nós somos falhos, nós mudamos, temos uma opinião agora, outra depois, mas faz com que toda a nossa confiança e fé esteja somente no Senhor e que o Senhor nos torne cada dia mais firmes em Ti, mais santos, mais arraigados na Tua palavra, para o louvor da Tua glória. Bom Deus, Tu és santo, louvado seja o Teu grande nome para sempre. Em nome de Jesus. Amém.